Crer em Deus é uma opção que eu faço na vida. Assim também é para você. Não é impossível crer em Deus. Não é difícil crer em Deus. Simplesmente é uma escolha de quem eu vou colocar acima de tudo. Quando você crer em Deus, você confia que Ele fará o melhor. Quando você crer em Deus, você considera Ele acima de todos. Quando você crer em Deus, você considera Deus como o verdadeiro. Ontem mesmo, encontrei com algumas pessoas que começaram a falar sobre política. E eu já tinha visto na minha semana passada que muitos assuntos que às vezes até a gente mesmo fala nos provoca indignação. Sim, por conta da injustiça. Mas semana passada falamos no programa sobre algo muito útil no nosso dia a dia, sobre o Salmo 78, quando Deus nos pede para fazer caso à sua voz, os seus feitos e falar sobre o que Ele tem feito. Mas confesso que aquela semana, com o assunto da política, parece que muitas vezes aquele senso de justiça queria fazer com que eu reclamasse e me irasse. Mas, no meio de tantos acontecimentos e do que eu sentia, eu observava o que estava me acontecendo com aquilo que eu havia lido na palavra de Deus. Então, eu fiz uma escolha para mim. Não vou falar mais sobre esse assunto. Deus não me chamou para que eu fale disso, até porque o meu espírito não está se alimentando de algo sadio ao que eu quero guardar. Fiz essa decisão e logo surgiu ontem mesmo uma pessoa trazendo o assunto à baila. O que eu fiz? Falei que eu estava decidida a não falar mais nesse assunto. Inclusive, falei de mim, que todas as vezes que eu ouvia e falava sobre esse assunto, eu ficava irritada. Mas eu tomei uma decisão. Não quero falar mais sobre esse assunto. Só tenho algo a dizer a esse respeito, que eu vou ver a ação de Deus. Eu tenho certeza disso. Acabei com o assunto ali na hora. É isso que a fé faz, ouvinte. É definido. Porque a própria pessoa se assiste e confere com o que a palavra de Deus diz e corrige a si mesmo. Mas o que muita gente acaba fazendo? Indo na onda dos outros. E por quê? Porque não exercitaram a fé para si mesmo. Não escolheram Deus como mentor ou dirigente na vida. Deixou que as outras vozes, as emoções, conduzissem aonde queria. Observe o que diz a Bíblia. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem. Eles deram do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Muito triste
ler tudo que está nesses versículos e ver que muita gente é exatamente assim. Está agindo assim, dentro da igreja. Escolhe, diante de tantos sinais maravilhosos do cuidado de Deus, agirem assim. Olha só o que diz ainda. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Ouvinte, ouça. Qual tem sido o seu comportamento diante de Deus, diante de tudo que você está vivendo? Você ainda se queixa? Você ainda está nessa onda de falatório inútil? Será que você não se enxerga e vê o que você tem causado no seu próprio espírito, na sua mente, com os falatórios inúteis? Por mais que Deus tenha feito maravilhas, cuidado de você com o pão do céu, quer dizer, a palavra dele, né, o suporte que a palavra de Deus dá, ensino, você ainda come e vive insatisfeitos e ainda falando, não o que Deus tem feito, mas falando o que os outros têm falado. Pelo amor de Deus, pelo amor à sua alma, busque agora, nesse momento, acertar com Deus. Mas busque de forma que você venha se decidir. Ou você vai se voltar para Deus, ou você vai ficar murmurando toda a sua vida e estagnar. Pelo amor de Deus, escolha certo, escolha Deus. Eu diria para você decidir, escolher, exercitar a fé, para que possa se disciplinar naquilo que você está errando. O que você vai fazer daqui para frente? Sim, você ouvinte. A sua atitude vai falar se a sua oração foi sincera. Se você disciplinar você mesmo, se você insistir em se corrigir, vai mostrar que você está se vigiando e querendo se apresentar a Deus de forma agradável para Ele. A escolha é sua. Assim como a vida que eu estou levando hoje é a escolha que eu tenho feito na minha vida. Exercer a fé ou ter teoria da fé. Isso quem escolhe sou eu, não é Deus e nem o diabo. E o que eu vou falar a você agora? Vou dizer vigie, porque senão a sua fé será apenas teoria. E eu estou me referindo a você, ouvinte, que vai à igreja, que sabe o que é certo e errado. Não você que está aprendendo, você que não conhece ainda muito sobre o Deus vivo. Se Jesus voltar em nossos dias, será que você que teme a Deus, será que você teme a volta do Senhor Jesus? Porque quem não exerce a fé está sempre na dúvida, vive na dúvida, no medo de tudo e de todos, do que os outros vão pensar, do que vai ser daqui para frente, enfim. Esse tipo de dúvida não é o Espírito de Deus, e sim o espírito do diabo, o espírito desse mundo, o príncipe desse mundo. Você escolhe a quem você quiser ouvir, a quem você quer servir.